Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos de um modo muito especial e que nós juntos possamos crescer um pouco mais no conhecimento da palavra de Deus, na direção do Espírito Santo. A cada dia, nós buscamos compreender um pouco mais de Jesus Cristo e reproduzir a vida de Cristo em nossas vidas, para que sejamos de fato cristãos e possamos seguir a nossa vida pautados pela Bíblia, pela palavra de Deus, colocando em prática todos os dias em nossas vidas. Os discípulos de Jesus caminhavam com ele, ouviam as parábolas, ouviam a voz de Jesus, as explicações de Jesus a respeito da Bíblia, do livro da lei, como era chamado naquele tempo, e muitas vezes os discípulos chamavam Jesus em particular para que ele pudesse esclarecer um pouco mais acerca de algum assunto específico. Muitas vezes também nós queremos fazer isso. Nós queremos entender um pouco mais acerca de alguns temas, de alguns assuntos em que somente o Espírito Santo, pela palavra de Deus, é capaz de nos fazer compreender, é capaz de nos revelar aquilo que nós precisamos compreender a cada dia, a cada momento. Em Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 3, Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 3, o texto nos diz assim: No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular, e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século? E ele lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Será pregado este evangelho do reino em todas as nações, e então virá o fim. Quando nós observamos a palavra de Deus e tudo que esse texto nos apresenta, nós percebemos que tudo isso aqui já acontece e cada vez mais com maior intensidade. Então, como que eu posso saber de fato o tempo do fim se os sinais são extremamente recorrentes, acontecem a todo momento? É como falar a respeito de um diagnóstico médico e colocar que o sintoma que ele tem é febre e dor de cabeça. Febre e dor de cabeça são sintomas de vários males que a medicina pode classificar que esta pessoa pode estar sofrendo. A febre em si, ela é uma consequência de uma infecção. A dor de cabeça é uma consequência também de um inchaço, pode ter motivos hepáticos ou motivos gástricos, pode ter muitos motivos. A questão é como eu vou definir de fato o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro. Eu só posso fazer isso através da Bíblia, através da palavra de Deus. Primeira
questão que nós temos que observar aqui. Os discípulos de Jesus o chamaram em particular e fizeram 3 questionamentos a eles, né? Jesus está falando logo no início do capítulo 24, no versículo 1 e 2, olha o que Jesus diz. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos e lhe mostraram as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Não ficará pedra sobre pedra. E aí que vem a pergunta dos discípulos, quando chamam ele em particular, e perguntaram, né? Quando acontecerão essas coisas? Quando isto vai acontecer? Né? Que sinal haverá da sua vinda? Né? E da consumação do século? Então, olha que são 3 questões que ele está colocando ali, que os discípulos estão colocando para Jesus. Nos mostre quando acontecerá estas coisas que o Senhor está falando. O templo vai ser destruído, não ficará pedra sobre pedra. Quando é que isto vai acontecer? A segunda pergunta é: quais serão os sinais da sua vinda? E a terceira pergunta é: quais são os sinais da consumação do século? Quando tudo isto vai terminar de uma vez? Quando de fato isto vai acontecer? E aí Jesus começa a responder a eles, respondendo as 3 questões. E para isso nós temos o capítulo 24 e o capítulo 25 inteiro. Jesus, inclusive, trazendo parábolas para facilitar a explicação aos discípulos. Então, nos capítulos 24 e 25, Jesus começa a responder estas 3 perguntas, esses 3 questionamentos. No versículo 4 do capítulo 24 de Mateus, Jesus responde assim: Vejam que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Esses sinais que Jesus está apresentando, quando nós observamos, tudo isso já aconteceu no tempo dos discípulos, inclusive dos discípulos do povo de Deus ser perseguidos, ser levados à morte, né? Guerras que surgiram a todo tempo. Então, são sinais recorrentes e são sinais muito comuns da humanidade. Mas o que Jesus está falando é que isto aqui cada vez vai acontecer com maior intensidade. O ser humano cada vez mais vai promover a maior intensidade de guerras, a maior intensidade de reino contra reino, de nação contra nação, a maior intensidade de pessoas trazendo perspectivas espirituais e religiosas novas e diferentes, como se ele estivesse descobrindo algo completamente inusitado, algo completamente novo. E nós não podemos esquecer do texto de Gálatas, capítulo 1, versículo 8, onde o apóstolo Paulo diz que, ainda que o anjo viesse do céu, ou se ele mesmo pregasse um evangelho que fosse além da palavra de Cristo, que seja maldito, que seja anátema, a palavra de algumas traduções, que seja maldito. Ou seja, nada pode ir além do que Deus tem revelado para nós, através da sua palavra, através da Bíblia, como única regra de fé e prática para todo cristão. Então, Jesus ele coloca aqui, primeiro aspecto que nós temos que observar para o tempo do fim. E aí Jesus já nos traz um grande alerta para que nós estejamos atentos.
e ele fala assim, a primeira palavra de Jesus, vejam que ninguém vos engane. Por que que Jesus ele está fazendo esta exortação? Porque muitas pessoas são enganadas, enganadas através de falsas teologias, através de falsos ensinamentos, através de questões humanas, pessoais, que são colocadas como se fossem doutrinas bíblicas, pessoas indo além da palavra de Deus, e aí eu já citei o texto de Gálatas 1:8, falando que isto a pessoa que faz isso deve ser anátema, deve ser maldito, ninguém pode ir além da palavra de Deus. Eu não preciso ir além daquilo que Deus me pede. Ninguém é maior do que Deus para ir além do que ele mesmo me pede. Então, existem muitas questões dentro das religiões que são simplesmente dogmas humanos. E dentro desses dogmas humanos, é onde Jesus está falando. Muitos, né, serão enganados. Então vejam, né, tomem cuidado. Observe que ninguém vos engane, né? Porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Quantas pessoas já foram enganadas acerca de dogmas e acerca de doutrinas que não têm nada a ver com a palavra de Deus, a respeito de restrições alimentares diferentes daquelas restrições que Deus nos pede, né? Porque Deus ele seleciona aquilo que é para o nosso alimento e aquilo que não é para o nosso alimento, aquilo que é próprio, aquilo que não é, o termo bíblico, aquilo que é imundo e aquilo que é puro. Então Deus ele nos apresenta aquilo que é de fato louvável diante dele ou não, aquilo que é agradável diante dele ou não, só que tem pessoas que vão muito além e ficam discutindo por coisas pequenas, né? Ficam discutindo se alguém pode comer alguma coisa com açúcar, ou se o outro pode comer chocolate, ou se alguém pode tomar Coca-Cola ou qualquer outro refrigerante, né? Então, as pessoas ficam como crianças imaturas discutindo bobagens como se fossem grandes teólogos. E, infelizmente, essas pessoas enganam a muitos, e é isso que Jesus está falando. Não só com a questão da alimentação, também o inverso, né, nós observamos, aquele que tem toda a expressão da liberalidade, em que o ser humano está livre para fazer o que quiser, para ter uma sexualidade desregrada ou um comportamento de sexualidade diferente daquele aprovado por Deus, como se isso não ferisse o caráter de Deus, a moral de Deus. Então, as pessoas, né, por um lado, estão indo por um extremismo muito rígido, por outro lado, um liberalismo inconsequente. E é isso que não pode acontecer, e dos dois lados as pessoas estão sendo enganadas, tanto pelo legalismo rígido quanto pela liberalidade inconsequente, né? Os dois lados estão sendo enganados. Agora, tem muitas pessoas que, por vários motivos, principalmente questões psicoemocionais e questões psicológicas pessoais, né, a pessoa ela se coloca dentro daquela situação porque aquilo traz um sentimento de restauração para ela, né? Eu costumo dizer que, em geral, a pessoa que é legalista, ela é basicamente uma expressão que eu uso e que a Ivone falava que essa expressão é muito forte, e eu sei que ela é forte mesmo, mas eu a uso exatamente para trazer esse impacto de consciência, porque quando a pessoa é extremamente legalista, normalmente o quadro de vida que ela teve é a prostituta que quer ser freira, né? Como se o seu comportamento eclesiástico fosse compensador ao pecado que ela cometeu no passado, né? E isso não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a graça, com a misericórdia, com o perdão.
Então, a pessoa, muitas vezes, nessa expressão que eu uso, a prostituta que quer ser freira, ela tinha uma vida totalmente desregrada e depois quer apresentar uma vida absolutamente santa e perfeita, como se isso fosse possível, para compensar o tempo em que ela teve uma vida longe de Deus e totalmente desregrada, satisfazendo as vontades da carne. Então, esse legalismo, ele é doentio, né? Isso não faz parte da palavra de Deus, isso não faz parte daquilo que realmente espelha o amor de Deus. E, por outro lado, aquele que participa de uma comunidade eclesiástica que tem um liberalismo excessivo, que pode fazer de tudo porque o seu corpo realmente vai voltar ao pó e o que tem que ser salvo seria aquilo que ele chama de alma, né? Deus não está se importando com o corpo, mas sim com o que está dentro dele. Isso, além de ser uma farsa teológica, ainda traz um problema muito sério de má interpretação da Bíblia, promovendo um liberalismo excessivo. E aí nós temos uma situação inversa, né? Que a primeira do legalismo é a prostituta que quer ser freira, a segunda do liberalismo, né? É a freira que não deixa de ser freira, mas passa a ser prostituta. E eu não estou falando aqui da expressão freira como ofensa ao catolicismo. Não é nada disso, não. Eu estou usando apenas uma figura religiosa que é reconhecida, ela é comum, né, entre as pessoas. Tenho profundo respeito por todos os irmãos católicos, conheço pessoas que se dedicaram ao sacerdócio católico, tanto padres quanto freiras, pessoas íntegras, pessoas dignas, pessoas de compromisso com Deus. O que eu estou usando aqui como expressão é apenas uma figura religiosa que não tem a menor intenção de ofender a nenhuma das partes, mas apenas para trazer uma reflexão que uma pessoa que teve uma vida totalmente desregrada não é agora por uma vida extremamente legalista que ela vai compensar o seu pecado. Não é isso que ela vai conseguir, porque o perdão que nós temos de Deus em Cristo Jesus é pela graça salvadora e santificadora, pela confissão, pelo arrependimento e pela conversão. Aí nós recebemos a graça e seguimos aquilo que Jesus nos ensina. Vá e não peques mais. Então, tem muitas pessoas enganando umas às outras, que é o que Jesus está falando aqui, né? Muitos enganarão a outros, né? Dizendo eu sou Cristo e querendo implantar ideias novas. Certamente ouvireis de guerra, de rumores de guerras, né? Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar e trair e odiar uns aos outros, né? E levantar-se-ão muitos falsos profetas. É tudo que nós vemos hoje acontecendo. Mas Jesus fala que cada vez isso vai acontecer com maior intensidade. Eu não tenho que criticar essas pessoas, porque eu não vou mudar a vida delas. Eu tenho que viver a verdade do Evangelho. Eu tenho que me posicionar diante de Deus através da Bíblia e seguir aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é certo, saber que Deus não faz escravos, Deus não é legalista, ele tem um padrão de integridade, de caráter, de moral e de ética que nós devemos seguir a todo tempo. Então, seguindo a Deus, eu me proponho a ser transformado pela palavra e pelo Espírito Santo para viver em novidade de vida. É isso que nós temos que fazer enquanto cristãos. E não podemos nos deixar enganar, porque não é o legalismo que vai compensar os nossos pecados do passado, não é o liberalismo que vai
trazer a graça de Deus a todas as minhas iniquidades e pecados, transgressões e culpas. Eu tenho que ter equilíbrio, manter a fé, ter o respeito, desenvolver em mim o caráter de Deus e ter a consciência que eu não tenho que criticar o que o outro está fazendo, mas o único que pode ser transformado por mim sou eu mesmo. Eu tenho que buscar transformação, crescimento, mudança, espiritualidade, comunhão com Deus. Eu preciso me refazer em Cristo Jesus pela ação do Espírito Santo. Então, estar diretamente ligado a Deus, né, para que Ele transforme o nosso ser, a nossa essência, para que cada dia sejamos mais parecidos com Jesus Cristo. E não permita que ninguém engane você. Tenha a Bíblia como única regra de fé e prática. É assim que vive todo cristão. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos os que estão nos acompanhando neste momento, que o Senhor nos conceda a tua paz e direção e que sejamos sensíveis à tua voz, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus.